vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Meus amigos, ano de 2023 promete. Após a contratação de Júnior Urso, primeiro reforço aí da 777 Partners, o Vasco encaminha mais 2 reforços, negociações muito adiantadas. E hoje, mais 3 bonitões saíram aí na mídia, tá? E a gente vai colocar com fonte tudo bonitinho para vocês. Entre esses bonitões aí, surgiu um nome que antes não tinha sido vinculado ao noticiário esportivo do Vasco, que é o Edenilson, lá do Internacional. Ainda assim, a gente vai atualizar a situação de 2 jogadores que estavam aí esquecidos, que é o Oscar e o Quinteiro. O Jorge Nicola vai falar para você, torcedor cruzmaltino. Bom, neste vídeo também a gente vai falar aí sobre a situação de grana entrando, a Vasco SAF faturando uma grana aí com relação ao mecanismo de solidariedade, a situação aí envolvendo jogadores importantes do atual elenco, como Thiago Rodrigues e o Nenê. Vamos passar a situação do treinador, em que pé anda, e o fornecedor de material esportivo do Vasco. Parece que a capa realmente não fica, está ganhando mais força aí para 2023. Então, peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Mas, meus amigos, se inscrevam mesmo, é de graça, dê um voto aí de confiança, certo? Então, bora para o vídeo aqui. Amigos, situação de grana entrando aí no Vasco da Gama. Josh Wand já começa aí simplesmente a colher frutos aí do investimento que ele fez. O Vasco vai receber 1.800.000 aí da venda do Evander para a Major League Soccer. O Evander assinou com o Portland Timbers, time da MLS, e é o seguinte, né? Negociação aí que foi 53 milhões de reais, né? O Vasco vai embolsar 1.800.000 reais. O Vasco tem direito a 3,5% do atleta. Bom, meus amigos, situação aí de alguns jogadores do elenco do Vasco da Gama. Situação do Thiago Rodrigues teve um revés aí. Uma negociação que parecia ser dada aí como certa. Não há garantias que Thiago Rodrigues permaneça no Vasco da Gama para 2023. Isto mesmo. O irmão dele veio a público para poder expor a situação dele. O Thiago Rodrigues nem abriu tratativas de conversas aí com o Vasco ainda. E tem proposta aí de gigantes do futebol brasileiro, como é o caso do São Paulo. O irmão dele, que é empresário dele. Situação aqui que a gente tomou conhecimento hoje, tá? O Colo-Colo vai formalizar uma proposta aí para Carlos Palácio. Carlos Palácio não deve continuar no Vasco da Gama. O Colo-Colo tem muito interesse e acena aí com uma possibilidade de algo aí de 3 milhões de dólares aí nesta negociação. Bom, situação aí do Andrei. Andrei também está muito perto de deixar o Vasco da Gama. O pessoal do PSG, a gente tomou conhecimento que está aqui no Brasil desde o jogo contra o Ituano, acompanharam o jogo e querem levar ele de qualquer jeito lá para a França. Situação do Nenê. O Vasco deixou aí a possibilidade, propôs ao Nenê uma renovação aí de 6 meses aí de contrato. Bom, seguinte,
Nome do Vojvoda, falando do treinador. Ontem o Vojvoda deu um show. Fortaleza aí, porra, simplesmente goleou. Todo dia ganhando mais força aí no Vasco da Gama. E repito aqui, a comissão do Vojvoda, ele está muito valorizado. A comissão técnica dele ganha 400 mil reais. O Vasco quer botar uma proposta para trazer o treinador, mas toda a comissão por 1 milhão. O Vasco está oferecendo o dobro e mais um pouquinho para o Vojvoda vir a ser o treinador no próximo ano. Situação envolvendo reforços aí, após oficializar ontem a contratação aí de Júnior Urso, o Vasco prepara uma proposta para o zagueiro paraguaio Alex Duarte do Cerro Porteño. Baita de um zagueiro aí que tem um biotipo do Mauro Galvão, né? E a proposta é na casa de 4 milhões. Bom, é o seguinte, ontem a gente também obteve a informação que o volante Alan, que jogou lá no Napoli, que está no mundo árabe, teria interesse de retornar ao Vasco da Gama. Não tem negociação ainda em aberto, mas ele teria interesse de ouvir uma proposta do Vasco da Gama e retornar a São Januário. Duas situações aí praticamente sacramentada. O Vasco ontem oficializou, isso é oficial, proposta pelo Pedro Raul, 3 milhões e meio de dólares, é 18 milhões e 700 mil reais, junto ao Kashima Reysol, e o Pedro Raul deverá ser o próximo reforço do Vasco da Gama. Situação aí do Terãs também está muito bem encaminhada junto ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Entre Vasco da Gama, atleta e empresário, está tudo ok. O empresário do atleta levou a proposta do Vasco para o Atlético Paranaense. Bom, meus amigos, e a situação aqui de 3 jogadores aí, tá? A gente, a partir desse momento, vai colocar aí a narrativa do Jorge Nicola, porque o Vasco não desistiu da contratação de Quinteiro, né, jogador lá do River Plate, assim como o Oscar tenta uma rescisão de contrato e o Vasco vai forte na contratação do Oscar. O nome de peso pro meio-campo aí é o Oscar. Ontem foi noticiado aí que a 777 vai investir pesado no nome de peso. Esse nome é o Oscar. E situação do Edenilson lá do Internacional. O Edenilson está aí com a situação indefinida, está se recuperando aí de uma lesão e o Vasco fez uma consulta pelo atleta. Então a gente, para não ficar só nas minhas palavras, vou colocar aqui o vídeo do Jorge Nicola para que você, torcedor do Vasco, possa ter um respaldo, porque jornalista falando tem mais credibilidade do que a gente, infelizmente. Então, a gente solta aqui o que o Jorge Nicola falou. Bora falar sobre o pacotão de reforços do Vasco. Poucos clubes brasileiros andam agitando tanto o mercado quanto o Cruz Maltino, que tem o apoio da 777 na busca por contratações. Primeiro nome oficial para 2023 já está fechado. Júnior Urso, volante de 33 anos de idade, ótimas 3 temporadas pelo Orlando City dos Estados Unidos. O acordo de rescisão com o Orlando foi fechado nessa quinta-feira. Ele vem para o Brasil, passa por exames médicos e assina com o Vasco da Gama. O detalhe é que o Vasco está atrás de muitos outros jogadores. Cruz Maltino já fez proposta ao Kashima Reysol para compra em definitivo do Pedro Raul, tem interesse no goleiro Agustin Rossi do Boca Juniors, no lateral esquerdo do Juninho Capixaba, que fica livre do contrato a partir de fevereiro, tem vontade também de contratar Terãs, meio atacante do Atlético Paranaense, esse bem mais caro, o Furacão quer 6 milhões de dólares, fala-se também em Oscar. Se o meio atacante conseguir a rescisão do contrato no Xangai Port, o Vasco é um dos interessados, isso sem falar em Juan Quinteiro, meio atacante colombiano que está emprestado ao River Plate, não ficará na Argentina e deverá voltar para a China. Há uma possibilidade dele ser reemprestado agora para o Vasco da Gama. Mas também existem nomes novos que ainda não haviam sido especulados na imprensa, como por exemplo o do goleiro Rafael, muito bom jogador do Cruzeiro, não teve tantas chances na Raposa, se mudou para o Atlético com a expectativa de jogar.
Acabou que o Everson foi contratado mais ou menos na mesma época e o Rafael segue no banco de reservas, contrato longo, até 2025. O Vasco fez uma sondagem, mas não apresentou proposta. Mesma situação em relação a Pedro Henrique, zagueiro revelado no Corinthians, que pertence ao Atlético Paranaense. O Furacão já disse que não faz negócio por menos do que 4 milhões de dólares. Para fechar o pacotão de reforços do Vasco, pelo menos até aqui, Alan, jogador formado na base do Vasco, que já chegou a ser avaliado em 60 milhões de euros na temporada de 2019, entre a passagem no Napoli da Itália e do Everton da Inglaterra. Nesse momento, com 31 anos de idade, pertence ao Al-Wahda, time dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, gostaria de voltar ao Vasco da Gama. Entendo que ele seria uma ótima contratação. Hora de falar sobre o Palmeiras. Então tá aí, galera. Então, um resumão aí do pacote do Vasco da Gama. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Vídeo longo, mas a gente traz novos nomes aí, atualizado para você, torcedor do Vasco aí, com o jornalista falando. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.